Hoje o mini dólar trouxe um comportamento que muitos interpretam como um dia ruim, tá? Mas estruturalmente é um dos dias aí, ó, mais didáticos, tá? Consolidação, tá? Antes de expansão. Então teve consolidação antes de expansão, tá? O mercado ele iniciou com movimentos curtos e alternância aqui de direção, tá? Então foi movimentos curtos aqui, ó. Só que se você observar aqui, ó, tá? Já nessa tarde aqui no dia anterior, o mercado já começou, tá? A criar aqui uma consolidação. No início do mercado aqui, ele tentou romper, sair da consolidação para ganhar expansão, mas mesmo assim no início do mercado ainda ele continuou, tá? Dentro dessa região. Então não houve deslocamento consistente nas primeiras aqui movimentações, deu uma certa continuidade no início do mercado a esse movimento aqui, ó, tá? Que é o movimento de quê? Que mercado é esse consolidado. Então ele ficou dentro desse range, ele continuou aqui, ó, tá? Tentou romper aqui, tá? Mas aí diminuiu aqui, ó, elevou um pouco aqui o nível, mas não conseguiu ganhar força aqui, ó, ficou testando essa região e não conseguiu ganhar força e fazer expansão para alta. Então, quando o preço alterna, você começa a observar isso, topos e fundos curtos, tá? Olha só isso aqui, ó, nem vou olhar aqui, ó, tá? Topos e fundos aqui, ó, curtos, tá? Então, aí estamos diante de equilíbrio temporário entre compradores e vendedores. Aqui entra a força de compra e aqui entra os vendedores. Então, isso não é confusão, isso é construção, tá? O preço está construindo, está acumulando, está buscando aqui, ó, liquidez, continuou aqui, ó, é demorado aqui, tá? Isso aqui não é tão rápido, esse acúmulo aqui, ó, no início do mercado, até ele ganhar, romper esse fundo e ganhar expansão, tá? Então, isso é importante se observar, que isso aqui não é confusão, é uma construção. Então, durante esse período, tá? O mercado definiu aqui, ó, tá? Dando continuidade ao movimento do dia anterior, do período da tarde, e na abertura do mercado aqui, ele definiu uma faixa clara, tá? Extremidade aqui, ó, superior e extremidade aqui inferior. Olha só isso aqui, ó, tá? Então o preço, ele fez isso aqui, ó. Então começou no período da tarde e na abertura do mercado, no novo dia, ele ainda continuou até ganhar expansão. Então o erro comum é operar no meio dessa faixa. Então aqui, às vezes vocês ficam procurando rompimento aqui onde não tem, direcional onde não tem, onde o preço ainda está acumulando. Entendeu? Então, isso é um erro comum aí de operar no meio dessa faixa. O meio da consolidação é ruído. Tá? Então aqui o mercado não tem lado aqui, ó. É ruído isso aqui. Tá? Então, com o passar do tempo, o preço aí começou sim a pressionar a parte aqui, ó, da faixa, tá? Ele começou a pressionar aqui, ó, tá? Então ele veio, tá? Tentou novamente e o que é que acontece? No primeiro teste falhou, tá? Se você for olhar o dia, esse dia aqui, tá? Ele acumulou aqui, então aqui o teste, né? Ele testou, não deu continuidade. Aqui ele veio, deu, né? Acumulou ainda um pouco aqui, ó, mas aqui ele testou realmente essa região. Então aqui foi o primeiro teste, onde ele falhou, tá? Nesse teste aqui o mercado no primeiro teste falhou. Houve retorno para onde? Para onde foi o retorno?
para dentro dessa faixa aqui, ó, da consolidação. Então o preço veio testar essa região novamente, tá? Então esse retorno não é que ele invalida o movimento, tá? Então não é que ele invalida, mas aqui ele veio buscar mais liquidez. Ele poderia também fazer expansão para alta, tá? Mas na segunda tentativa aqui, ó, tá? Porque até então esse dia ele não tinha tentado aqui ainda. Tentou um aqui, tentou outro aqui. Na segunda tentativa, tá? O rompimento aqui, ó, apresentou mais sustentação. Então você percebe que o preço só veio fazer, tá, um pullback e curto aqui, ó, nessa região, ó. Aí foi onde depois que ele rompeu aqui, não chegou nem a testar esse fundo direito, ó. Se for parar para analisar aqui, ó, ele nem testou, tá? Quase que testou, ó, esse fundo aqui, ó. Então você vê que já aí depois desse acúmulo teve essa expansão, tá? Então esse retorno não invalida o movimento, ele testa a liquidez. Então na segunda tentativa o rompimento apresentou aqui mais sustentação, tá? E deu continuidade. Então houve menos, se você for olhar aqui, ó, houve menos devolução, tá? Ó, devolução, ó, ó o tantinho da devolução, tá? E aqui que ele veio fazer realmente uma correção desse movimento aqui, ó, tá? Que é o famoso aí que a gente conhece, o pullback, tá? Mas nesse movimento aqui não houve devolução e houve sim o que? Mais continuidade, diferente daqui. Então aqui ele já houve mais continuidade, tá? Então consolidação, pressão, novo teste, tá? Expansão, tá? Então isso aqui é um mercado que a gente tem que observar essas reações aí do mercado. Então paciência estrutural, tá? Ela supera, tá, pressa operacional.